Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos à segunda parte do grupo dos Cnidaria, né? Como eu falei para vocês lá no final da primeira videoaula, eu gravei a aula toda, mas eu achei que ficou comprida. Para vocês não reclamarem, então, das videoaulas compridas, eu resolvi cortar no meio. Então, essa segunda parte, nós vamos estudar a diversidade do grupo. Muito interessante, fiquem firmes porque é curtinha. Vamos lá! Bom, os cnidários, eles estão divididos em 4 grupos, tá? Os antozoos, hidrozoos, os sifozoos e os cobozoos. Nós vamos ver rapidamente alguns deles, mas a gente vai se ater mais nos antozoas aqui, que é um dos grupos mais importantes, que inclusive já caiu no vestibular o nome, pedindo o nome desse grupo, ok? Então, os antozoas são chamados normalmente de antozoários, tá? Nesses antozoários, a gente só tem a forma polipóide. O que é a forma polipóide? Fixa no substrato. Quem são os dois principais representantes deste grupo? Os corais e as anêmonas do mar. Ok? Então, neste grupo não tem as águas-vivas, tá? As medusas. Então, são marinhos, ok? Então, exemplo, são as anêmonas e os corais pétreos. O que são corais pétreos? São aqueles que eles armazenam carbonato de cálcio e dá essa estrutura dura, tá? Os corais, tem coral que ele é molinho, tem coral que é duro. Esse coral que é duro, geralmente eles armazenam, eles secretam, produzem carbonato de cálcio que dá essa aparência dura deles, ok? Esses corais que depositam carbonato de cálcio na sua estrutura, ficando duro, eles formam os famosos recifes de corais, né? Que é muito comum quando as pessoas vão para o Nordeste visitar os recifes de corais, ok? Então, é feito desse grupo dos antozoários. Eles podem ser dioicos, ou seja, tem o masculino e tem o feminino, e eles podem ser hermafroditas, ou seja, um único animal porta a parte masculina e feminina junto. Bom, então a reprodução pode ser de forma assexuada ou sexuada. A fecundação pode ser interna ou fecundação externa. Mas quando há reprodução sexuada, então veja aqui, nós temos a anêmona feminina. Por que tá lento aqui minha mesa? Nós temos a anêmona masculina, elas vão liberar o seu óvulo e o seu espermatozoide. Nossa, meus cachorros, vocês estão ouvindo? O óvulo e o espermatozoide na água, que nós estamos na água do mar. Nossa, tá lenta a minha mesa, gente. E aí, nesse caso, então, a fecundação é externa, né? E quando ocorre a fecundação, forma o zigoto e depois forma uma larva, que é chamada de plânula. Essa larva, plânula, ela se fixa no substrato e origina a nova anêmona, ok? Então, plânula é uma larva, ok? Ciliada, porque tem cílios, planctônica, porque ela fica ao sabor das ondas, né? Ela fica nadando na água até se fixar. E aqui vai, acho que uma das principais partes que eu gosto muito de falar. Se a gente estivesse aí na aula ao vivo, a gente ia debater bastante sobre isso. Eu tive a oportunidade no meu mestrado de ver cara a cara o branqueamento dos corais, né? Os corais, esses cnidários, eles têm uma grande importância ambiental, por isso que eles são muito visitados, por isso que eles são muito falados, por isso que os biólogos, as pessoas, eles tentam conscientizar as pessoas da importância dos corais, ok? Por quê? Porque os corais, eles são abrigo e são alimento para muitas espécies marinhas, muitas, muitas e muitas, tá bom? Além disso, os corais, eles são animais filtradores, né? Como eles são animais filtradores, eles filtram a água do mar. Então, como eles filtram, eles têm uma importância gigantesca. Tanto é que um ambiente poluído, o coral vai pegar para si muita partícula poluída. Isso acaba matando os corais. Grande parte dos corais fazem simbiose. O que é simbiose? Mutualismo. Ana, o que é mutualismo? Quando duas espécies, uma depende da outra, né? As duas se beneficiam e uma depende da outra.
a grande maioria dos corais vive dentro deles algas. A alga não vive sem o coral, nem o coral vive sem a alga. Por quê? A alga faz fotossíntese. E essa alga fornece a parte do alimento dela para o coral. E o coral protege essa alga, dá abrigo para essa alga. Essas algas, essas microalgas que ficam dentro dos corais, são chamadas de zooxantelas. Tá? Então, esses corais abrigam essas microalgas. E essas algas que fazem a fotossíntese é a base da cadeia alimentar. Então, vejam como é importante esses corais. Dão abrigo, dão alimento, filtram a água do mar, né? Auxiliam na manutenção das algas, que são a base da cadeia alimentar. E o que está acontecendo? Olha essa figura aqui que eu acho incrível. Os corais estão perdendo as suas algas. Os corais estão morrendo. Como é uma relação de mutualismo, de simbiose, as mudanças climáticas, como o aquecimento global, a poluição do mar, a sobrepesca, pesca excessiva desses corais, estão levando ao chamado de branqueamento dos corais. Então, os corais, eles estão morrendo, né? Tem muito artigo, muita pesquisa em cima disso, e como eu falei para vocês, eu tive a oportunidade de ver isso de perto no meu mestrado, ok? Então, geralmente é um assunto bem recorrente em vestibular, e eu não falo só para o vestibular, não. Eu falo para a nossa vida, para a manutenção do nosso ecossistema, né? Para a gente lutar por um ambiente mais saudável, né? Pelo ecossistema em equilíbrio. Então, fiquem ligados aí que os corais são muito importantes na manutenção do ecossistema, ok? A gente vai para as classes dos hidrozoários, que são os quinidários de água doce, tá? Então, é a única classe que tem representantes de água doce, a maioria é marinho também, tá? Então, nós temos as hidras. Se a gente estivesse ao vivo, né? Na presencial, eu ia mostrar uma hidra no microscópio para vocês, uma hidra bem pequenininha, né? Pequenas medusas e as caravelas. As caravelas, essa daqui, eu não sei se vocês lembram dessa foto, provável que não, é uma colônia, né? Eu falei, quando a gente estudou relações ecológicas lá no primeiro ano, eu mostrei essa figura. A caravela é um quinidário que são vários indivíduos unidos formando essa estrutura aí que vocês estão vendo, ok? Então, hidra e caravela estão no grupo dos hidrozoa. Bom, os hidrozoários, eles têm 3 tipos de ciclos de vida. Os ciclos de vidas que só pólipo, só tem pólipo. O que é só pólipo? Só a fase céssio, tá bom? Então, basicamente o que eu falei para vocês, né? Ó, o macho libera o espermatozoide, aí nós temos, aqui nesse caso, ele entrou, formou, o óvulo estava aqui, né? Não foi liberado, mas aí fecundou, formou o ovo cai e forma o pólipo de novo. Existem só o ciclo das medusas, que eu não achei uma foto legal, uma figura legal para mostrar para vocês. Mas o que eu quero dizer, porque são 3. O primeiro ciclo só existe a forma fixa, que é o pólipo. O segundo ciclo só a forma livre natante, que é a medusa. Agora, olha essa terceira, que legal. Essa terceira, parte do ciclo é livre natante e parte do ciclo é fixo, tá? Como uma parte é fixa e outra parte é livre natante, a gente chama de alternância de gerações. Por quê? A geração fixa e a geração livre natante. Ou metagênese, né? Quando que a gente viu isso? A gente viu isso, alternância de gerações, quando a gente viu biologia vegetal. Então, tem uma questão de vestibular que tenta comparar a alternância de gerações na biologia vegetal com a alternância de gerações nesses quinidários aqui. Mas lá na planta, por que chamava de alternância de gerações? Porque a gente tinha o indivíduo N e o indivíduo 2N, que é o gametófito e o esporófito. Então, alternância de gerações. Essa geração haploide e diploide. Nesse caso, a alternância de gerações, todos eles vão ser diploides. Mas eu chamo de alternância de gerações porque um é fixo e o outro é móvel. Então, toma cuidado com isso, tá bom?
Então, na planta, eu chamo de alternância de gerações porque eu tenho fase haploide e diploide, gametófito e esporófito. Aqui, nesse caso, todo o ciclo é 2N, é diploide. Chama alternância de gerações porque tem a fase fixa e a fase móvel. Então, vamos lá. Então, a obelia, que é esse quinidário aqui, né? Esse quinidário, então, ele vai formar medusinhas pequenas. Olha que bonitinho. Então, libera essas medusinhas pequenas. A medusa masculina e a medusa feminina. O masculino libera os espermatozoides na água, entra na água viva aqui na medusa, tem a fecundação interna. Essa fecundação libera a larva plânula. A plânula se fixa no substrato e desenvolve o pólipo, a parte fixa. Esse pólipo, então, depois forma as medusinhas. Então, vejam que uma parte do ciclo é livre natante, outra parte é fixa, ok? E a terceira classe dos cifozoas, tá? A forma predominante nesse grupo é água viva de medusa, né? Livre natante, geralmente são grandes, quase não tem presença de formas fixas. E eu queria aqui colocar para vocês um tipo de reprodução assexuada, que também acho que a gente já deve ter falado lá no primeiro ano, chamada de estrobilação. Olha que, né, interessante. Nós temos a medusa macho e a medusa fêmea. O macho libera o espermatozoide na água, entra, né, tem a fecundação, aí zigoto, blástula, gástula, plânula lá, a larva, igual o outro. E aí fixou. Nesse pólipo, o pólipo ele vai se rachando e ele vai formando os estróbilos. Esses estróbilos são as medusinhas imaturas, que a gente chama de éfiras, tá? Então, um único pólipo, ele vai formando medusas. Então, por isso que é uma reprodução assexuada. Então, aqui, ó, tem uma parte do ciclo que é sexuada, que macho e fêmea, mas na parte do pólipo, olha só, esse pólipo aqui é reprodução assexuada. Ele vai dar origem às medusinhas, às éfiras. E aí essas éfiras se desenvolvem em medusas maiores, ok? Então, nós temos uma parte do ciclo podendo ser reprodução assexuada e outra parte do ciclo chamando de reprodução sexuada. Lembrando que as medusinhas pequenas, jovens, são chamadas de éfiras, ok? E por fim, a classe de quinidários mais graves, né, que causam muitas queimaduras, que são os cubozoa. Os cubozoas, elas são medusas em forma de cubo, que fala, né? Olha as algas aqui dentro, viu, gente? Isso aqui é a alga aqui dentro, fazendo mutualismo, ok? Elas são marinhas, né? E a principal representante a gente chama de vespa do mar, tá? Vive na Austrália e a sua queimadura, ela é tão grave que pode chegar a matar uma pessoa, ok? Só para vocês terem esse conhecimento de gravidade. Então, fiquem aí com algumas questões para vocês responderem. Espero que vocês tenham gostado. Um beijo e até a próxima. Ah, esqueci de falar para vocês. Eu coloquei aqui esse link para quem quiser. Nesse site só tem questões de poríferos e quinidários de segunda fase. Então, se vocês tiverem tempo, se vocês quiserem se interessarem, entrem nesse site e tentem fazer os exercícios, tem até as respostas, tá bom? Um beijo!